Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Amém? Feche teus olhos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão maravilhoso nesta noite. Deus, não tem lugar melhor para estarmos do que na tua casa. E não tem coisa melhor para ouvirmos do que a tua palavra, Senhor, como temos a recebido em nossos corações nesta noite, através das canções, testemunho, das leituras. Obrigado, Deus, por tudo. Mas quero te pedir algo mais, Senhor, ainda. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco e que por graça, misericórdia e bondade o Senhor use a minha vida para transmitir esta palavra à tua igreja, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, Jesus era uma pessoa bastante difícil de entender. Se não lermos as Escrituras buscando orientação, direção do Espírito Santo, a gente corre o risco de dizer que Jesus era contraditório nas suas palavras. Como assim? No mesmo Evangelho de Mateus, vamos lá no começo de Mateus, no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus repreendendo os seus discípulos, exortando-os e ensinando eles a orar em secreto. E Jesus fala assim: olha, quando vocês forem orar, Mateus 6,6, vocês devem entrar num quarto, fechar a porta, orar ao Pai, que não pode ser visto, e seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. É interessante, porque no mesmo livro, mas em capítulos diferentes, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a oração e ensinando duas formas diferentes. Na primeira, Jesus está falando de uma oração particular, de uma oração individualizada, de uma oração privada. Aquela oração que você fala somente com Deus e com mais ninguém. Às vezes, a gente até se depara com algumas situações, e era nesse caso que Jesus estava ensinando os discípulos lá em Mateus 6, onde a pessoa, ela fala abertamente, em alto e bom som, da sua intimidade, da sua vida privada, através da oração. E às vezes eu tenho até a impressão que a pessoa que faz isso, na verdade, ela quer ser ouvida. E por isso que Jesus falou: vocês não podem ser como os hipócritas que oram nas praças em alta voz, em bom som, e dizem palavras através das orações com o propósito de ser visto. O que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos nesse versículo anterior é exatamente isso. Que a oração privada, que a oração individual, ela deve ser uma oração reservada entre você e Deus. Esta é aquela oração que você faz em casa. É aquela oração que você levanta de madrugada, ou às vezes durante o dia, vai até algum lugar mais discreto, mais reservado, e você ora ao Senhor. Esse tipo de oração não deve ser feito abertamente. Eu particularmente já vi muitas orações que eu chamaria de orações indiretas para quem ouve. Aquela oração que na verdade o assunto é pessoal e a pessoa, ela deseja falar para alguém, mas ela não faz diretamente. Então a pessoa, ela se reúne coletivamente, ela dobra o joelho e ela começa a fazer uma oração personalizada, indireta, para atingir alguém. E aí a pessoa, ela na verdade, ela está desabafando as suas mágoas, os seus desejos, as suas intenções. E o objetivo dessa oração
deixa de ser uma oração individualizada, discreta, deixa de ser uma oração privada e se torna, na verdade, um grande desabafo através daquilo que se chama oração. Não é isso que Jesus está falando aqui. E Jesus em nenhum momento ele se contradiz na sua palavra. Mas agora nos versículos que nós lemos, Jesus está falando sobre um outro tipo de oração que nós também devemos praticar. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: eu já oro na minha casa, eu já faço a minha oração na minha casa. Amém, Deus te abençoe por orar na sua casa, porque esta é a oração privada, a individual. Esta é a oração onde você fala com Jesus, entre você e Ele, e só você e Jesus, só você e Deus ouve a oração. Mas nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus está falando sobre outro tipo de oração. Ele está falando sobre a oração pública, a oração coletiva. E essa oração pública ou coletiva que Jesus se refere, ela pode ser chamada também de a oração da concordância. O que significa isso? É quando uma ou mais pessoas se reúnem para orar por determinada situação, por determinado propósito, e as pessoas concordam entre si de orar e apresentar ao Senhor aquele propósito. Nós vamos encontrar um exemplo bíblico em Atos capítulo 2, do versículo 1, quando os discípulos, seguidores de Jesus, estão reunidos num determinado lugar. Era chegado os dias dos Pentecostes, e eles estão ali reunidos, todos eles em concordância, todos eles pensando, buscando, esperando a mesma coisa. O que é que essas pessoas estavam esperando? A vinda do Espírito Santo. E a Bíblia diz que de repente, por eles estarem em concordância, por eles estarem reunidos pelo mesmo propósito, o Espírito Santo veio sobre eles como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. A oração que Jesus está falando aqui, portanto, é esta oração. É a oração pública, coletiva, é aquela oração que você faz na igreja, que você se reúne com os irmãos para orar. É aquela oração que você faz com mais alguém, intercedendo por outrem. É esse tipo de oração. E 3 lições importantes que Jesus nos ensina. Primeiro, que uma das características de uma oração coletiva, que traz resultado, está na concordância naquilo que nós pedimos. O que significa isso? Que não basta a gente ter o consentimento para orar, nós precisamos concordar por aquilo que nós estamos orando. Não basta apenas alguém dizer assim: olha, eu apoio a iniciativa, eu acho legal a iniciativa. A pessoa precisa também expressar através da sua oração que está concordando com aquele propósito. Quando se trata da Igreja de Cristo, por exemplo, esta concordância, ela vai se dar, primeiro, de modo espiritual, e segundo, ela precisa se dar também de modo natural, através da verdade que cada um professa. A segunda característica da oração coletiva é que o ajuntamento da reunião de oração tem que ser em nome de Jesus. Jesus falou assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos. Mas reunidos para quê? Reunidos com que propósito? Aí Jesus diz: em meu nome. Então a segunda lição que Jesus está ensinando, lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus vai falar um pouco mais sobre isso. É o ajuntamento em nome de Jesus.
Quando nós nos reunimos para orar em nome de Jesus. E aí Jesus, ele diz o seguinte: tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai revele a natureza gloriosa, aliás, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai, e eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Quando a reunião de oração, o ajuntamento se dá em nome de Jesus, nós temos a certeza, nós temos a garantia, nós temos a segurança que a nossa oração vai ser respondida. Amém, meus irmãos? O nome de Jesus, presente numa reunião de oração, ele torna a presença dele real na nossa vida. Tem um hino na harpa cristã, fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Mas tem um hino na harpa cristã, hino 17, aonde o autor ele diz assim: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Quando a reunião de oração coletiva, ela se dá em nome de Jesus, para Jesus, acontece exatamente isso que o autor desse hino diz. Quando nós estamos pensando em Jesus, as trevas se desfazem e a luz de Cristo resplandece em nosso meio, trazendo a glória do Senhor até nós. Terceira característica de uma oração coletiva é que Jesus diz assim: quando vocês se reunirem, 2 ou 3, em meu nome, isso e tudo que vocês pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Qual é a terceira característica de uma oração coletiva? Onde se reúne com propósito, onde se reúne em nome de Jesus, é a certeza que a nossa oração será respondida. A igreja, queridos, precisa descobrir o poder da oração, da unidade. Muitas vezes a gente se reúne para orar e não há unidade naquilo que nós estamos orando. Às vezes nós nos reunimos para orar por um determinado propósito. Nós vamos orar por um propósito X. E a igreja está reunida em nome de Jesus. O propósito para ser apresentado ao Senhor é o propósito X. Mas na hora de pedir, o irmão pede Y, o outro pede Z, o outro pede C e todas as letrinhas do alfabeto e um pouquinho mais. O que acontece com isso? Que quando não há uniformidade, quando não há um propósito definido por aquilo que nós vamos estar orando, não adianta também estar reunido em nome de Jesus sem propósito, porque as orações serão improdutivas. Mas o que Jesus está dizendo: se você se reúne com mais alguém por um propósito estabelecido, se você se reúne em nome de Jesus, você pede e Deus responde a sua oração. A unidade da oração, ela é importante para que a igreja possa alcançar vitória naquilo que está buscando diante do Senhor. Se a igreja soubesse o poder que tem por trás disso, da unidade da oração, a gente deixaria às vezes de cada um orar por uma coisa e passaríamos todos a orar juntos pelo mesmo propósito. Essa palavra, ela não se aplica só à igreja, ela se aplica também ao lar. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, uma palavra aqui para os casados. Às vezes a sua oração, meu irmão, às vezes a tua oração, minha irmã, não está sendo respondida pelo Senhor, porque não há uniformidade naquilo que está orando. Pedro está aconselhando os maridos e ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, procurem ter respeito. Aliás, está falando aqui da mulher. Procure ter respeito pela mulher como um vaso mais frágil, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. O que Pedro estava querendo dizer? Aquilo que você vai pedir, não seja egoísta, esposo, em pedir algo só para você.
Mas quando você for pedir, lembre-se que se você está casado, se você está casada, aquilo que você vai pedir vai vir não só sobre a tua vida, mas virá sobre a vida da sua companheira também. E aí ele diz assim, que isso é importante, a uniformidade, para que nada atrapalhe a oração de vocês. Aí o casal precisa orar, mas a mulher está orando por uma coisa, o marido está orando por outra coisa. Sabe o que vai acontecer? Oração atrapalhada. O que é uma oração atrapalhada? É uma oração que não tem sentido. Jesus disse que a oração coletiva, ela precisa ter concordância. Eu poderia citar para vocês aqui muitos versículos na Bíblia e ler cada um deles, mas o apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos de alguém que não somente acreditava no poder da unidade através da oração, mas como alguém que também praticava. Romanos capítulo 15, versículo 3, Paulo vai pedir aos irmãos para que orem com fervor por ele. Ele diz assim, me ajudem orando em fervor por mim. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, quando vocês forem orar, que vocês citarem o nome do irmão Paulo, não cite de qualquer maneira, mas sejam fervorosos em pedir em meu favor. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Paulo, ele crê que a bênção do seu ministério é causada, é provocada como resultado das orações dos santos. Ele diz assim, Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor. Paulo está falando dele, do colégio apostólico, e ele diz assim, Deus nos abençoará. Paulo era alguém que acreditava. Eu às vezes, queridos irmãos, Deus tem colocado no meu coração ultimamente, às vezes algumas pessoas entram em contato e falam assim, pastor, eu peço oração por tal coisa. Querido, se eu escrever para você, ou mandar uma mensagem dizendo assim, eu vou estar orando, eu vou orar naquela hora. Mas tem muitos irmãos que às vezes o irmão está confiando na oração da concordância do outro. E aí ele chega e compartilha com o irmão e diz assim, irmão, eu preciso que você ore por tal coisa na minha vida. Aí o irmão bate no ombro dele e diz assim, eu vou orar por você. E aí o irmãozinho vai para casa todo feliz e fala, Senhor, olha, assim como o meu irmão concorda comigo, eu estou orando. Só que o irmão não concordou coisa nenhuma, o irmão não orou. Não houve concordância. Quando você, irmãos, isso é muito sério no mundo espiritual. Quando você diz que vai orar por alguém, você está assumindo um compromisso diante de Deus, e talvez até um compromisso pela salvação do teu irmão, porque você, dependendo da situação que teu irmão, a tua irmã está passando, ele está depositando em você, ele está credenciando em você a outra parte da oração da concordância, e aí você não ora. O que vai acontecer? O seu irmão deixa de alcançar aquilo que ele acredita que você estava concordando, mas não houve concordância. É disso que Jesus está falando. Paulo, ele diz assim, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, que ele precisa da oração do povo de Deus para pregar o Evangelho. Paulo, ele diz, orem sempre por toda a igreja de Deus, mas orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa. Paulo, ele acredita que cada vez que ele se via num cenário pregando a palavra do Senhor, que Paulo não estava pregando por causa do seu conhecimento, da sua oratória, mas Paulo estava pregando uma palavra dada por Deus através das orações das igrejas que oravam para que Deus revelasse a Paulo aquilo que tinha que ser dito. Paulo pede, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 3, a igreja que ore por ele. No versículo 4 ele fala assim, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, porque esse é meu dever. E ainda em 2 Tessalonicenses 3, Paulo, ele crê na oração da igreja para a evangelização global. Paulo fala assim, meus irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar. Meus queridos irmãos, quando a igreja se entrega para orar ao Senhor unida, quando a igreja foca nos propósitos de Deus,
nós despojamos principados e potestades, nós trazemos a glória de Deus sobre nós, somos renovados na força e no poder do Senhor, e os milagres acontecem quando há unidade na oração. Glória a Deus. A pastora já falou aqui, mas a partir de amanhã nós entramos numa grande guerra espiritual. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem está mais perto de mim tem acompanhado esses últimos dias, as lutas que nós temos enfrentado, às vezes de coisas tão comuns, tão corriqueiras. Essa não é, Henrique? Às vezes você fala assim, poxa, está tudo certinho, e de repente acontece alguma situação e a gente fala assim, oh, mas não era para acontecer isso. É porque nós estamos nos preparando para entrar numa grande guerra a partir de amanhã. Se você puder, dá um toque aí para o teu irmão e falar, a partir de amanhã nós vamos para a guerra. E não é a guerra para eleger Bolsonaro presidente, não. É a guerra para eleger Jesus Cristo como Senhor absoluto da nossa vida, como governo da nossa casa. É para isso. Amanhã nós vamos começar essa guerra, queridos irmãos. Há 1 mês e meio atrás nós nos reunimos aqui com a liderança da igreja, e eu disse para os irmãos que no mês de novembro há as decisões ministeriais que precisam ser tomadas, e todo ano nós oramos no mês de novembro e tomamos as decisões no mês de novembro. E eu disse para os irmãos, nós vamos fazer diferente desse ano, nós vamos nos antecipar, nós vamos orar primeiro, para não tomar decisões enquanto estamos na guerra. Primeiro nós vamos para a guerra, nós vamos despojar o inimigo, nós vamos atrair a glória de Deus, nós vamos buscar a direção do Senhor, o governo de Cristo, e depois nós vamos poder tomar todas as decisões corretas. Nesses 30 dias que nós vamos estar orando, de segunda a sábado, 7 horas da manhã, para quem pode estar aqui na igreja. Se você não pode estar aqui na igreja, mas é importante que você saiba quais são os propósitos pelos quais nós vamos orar, porque nós vamos estar todos os dias apresentando a mesma coisa. Eu me lembro de uma ocasião que nós tínhamos alguns propósitos de oração para orar durante o Job, são 50 dias de jejum e oração, e tinha os propósitos. E aí eu ficava orando, às vezes eu falava, Senhor, por favor, perdoa a pessoa que está orando do meu lado, porque não está entendendo para vida alguma, Senhor, do que é para orar. Porque às vezes a oração era para orar pela juventude, e a pessoa estava orando pelo compadre, pela comadre, pelo cachorrinho, pelo gatinho que estava enfermo, e não orava pela juventude. Eu ficava falando, Senhor, pelo amor, me ajude. Deixa eu te falar uma coisa, aqueles que vão orar conosco, aqueles que vão concordar conosco nessa oração, precisa ter consciência daquilo que nós vamos pedir, e precisa focar naquilo que nós vamos pedir. Nós não vamos apresentar outras causas além dessas. Ah, pastor, mas eu queria aproveitar o gancho, e já queria, né? Tem aquele irmão que já fala assim, eu vou aproveitar o gancho de 30 dias de oração e já vou levar o meu pacote para Jeová também. Você pode fazer isso, mas faça em outra hora, em outro momento. Esses 30 dias tem um propósito, tem uma finalidade, amém? Diga para o irmão que está ao teu lado, são 30 dias com propósito, irmão. Fala para ele, não vai desviar o foco da oração. O que nós vamos pedir? Todos vocês vão receber essa informação do grupo da igreja. Mas são 5 propósitos. Primeiro, nós vamos orar ao Senhor, para que Deus possa levantar mais obreiros para servir a casa ministerial. Quando eu digo de orar e pedir ao Senhor, queridos, é porque nós não separamos obreiros apenas para dar títulos ou cargos a alguém. Algumas pessoas ficaram tristes comigo nessa casa porque foram desconsagrados, porque não estavam servindo aos propósitos. Mas aqueles que são chamados têm que entender
que quando você é chamado para servir a Deus como obreiro, tem um propósito, e Deus levanta obreiros para suprir as necessidades da casa, e não para dar títulos, para dar cargos para alguém, para a pessoa poder sair batendo no peito e dizendo: eu sou obreiro X na igreja. Não é isso. Então nós vamos estar orando ao Senhor para que Deus possa nos direcionar acerca de obreiros, de líderes, de ministérios que às vezes precisam passar por alguns reajustes, algumas transformações, para que sejam feitos na direção de Deus. Segundo, nós vamos apresentar ao Senhor os planos que serão concebidos para o ano de 2009. Isso compreende igreja local e sede social. Ah, pastor, eu já queria orar ao Senhor dizendo assim: Deus, olha, eu quero pedir. Não vai precisar pedir nada, é só para dizer: Senhor, coloca, concebe. O que é conceber? É gerar. Nós vamos gerar aqui dentro, o Espírito de Deus vai gerar planos, e nós vamos conceber esses planos segundo a vontade de Deus. Terceiro, nós vamos orar pela salvação de pessoas, amém? E por um crescimento saudável da igreja do Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor para que Deus possa trazer novas vidas, novas pessoas para servir ao Senhor, que sejam salvas e que tenham um crescimento saudável. Em quarto lugar, nós vamos orar por vocês, por cada família que serve ao Senhor nessa casa. Nós vamos estar apresentando todos esses 30 dias, desde o menor até o mais velho. Nós vamos colocar todos nas mãos do Senhor, amém? Olha para o teu irmão e fala assim: o pastor vai colocar a gente nas mãos do Senhor, e eu vou ajudar. Pode falar: eu vou ajudar também. Vai todo mundo para as mãos do Senhor, porque quando a gente está nas mãos do Senhor, nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós somos uma bênção. Então nós vamos orar todos esses 30 dias pelas famílias dessa casa, e vamos orar também para que o Senhor possa nos abaster de bênçãos e provisões sobre esta casa e sobre a tua vida. Será que eu posso ouvir um amém por esses propósitos? Queridos, a nossa oração será uma oração de perseverança. Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8, nós não vamos ler os versículos, mas ali Jesus está ensinando os discípulos a orar e nunca desanimar. Eu estava hoje aqui à tarde meditando, preparando o sermão. Eu disse para o Henrique e para o Márcio: enquanto vocês trabalham aqui, eu vou trabalhar lá dentro, eu vou preparar o sermão lá dentro. E Deus colocou algo no meu coração, uma resposta às seguintes questões: por que as pessoas deixam de orar? Duas razões porque as pessoas deixam de orar. Primeiro, porque elas acham que Deus não está interessado em responder às suas orações. A pessoa ora uma vez, ora 2 vezes, 3 vezes, e aí a resposta não vem. Aí a pessoa fala: Deus não está interessado, não vou orar mais. Segundo, porque às vezes a pessoa fala assim: vai ver que Deus tem algum mistério para não estar respondendo a minha oração. Mas o que nós vemos em Lucas capítulo 18 é que, na verdade, orar significa também ser perseverante. Alguns exemplos da oração para que nós possamos entender. Pense na oração como lavrador, aquele que sai arando a terra. Ele vai, ele prepara o terreno, ele lança a semente, ele fica regando a terra, a semente brota, ele continua regando, a semente cresce, se torna uma bela planta, ele continua cuidando, até que vai chegar o tempo em que ele vai colher. Assim também é a oração perseverante. Ou seja, a gente está vivendo numa época, numa sociedade muito imediatista. As pessoas, Deus colocou um tema no meu coração, eu ia pregar hoje, mas vai ficar para outro dia, sobre a intolerância cristã. Porque a gente está vivendo numa sociedade de pessoas intolerantes, e eu nunca vi tantos cristãos intolerantes.
As pessoas parecem que está todo mundo com o pavio curto, parece que está todo mundo, qualquer coisinha já estão brigando, qualquer coisa já estão discutindo, já estão e tal, porque a nossa sociedade ela é muito imediatista. As pessoas querem tudo para ontem, e quando não acontece, aí o que as pessoas fazem? Já sai espravejando, já sai reclamando. Se você quer receber algo de Deus, você precisa entender a palavra de Jesus quando ele diz no versículo 8 de Lucas 18: eu afirmo a vocês que Deus vai julgar a favor do seu povo e não vai demorar. Aí alguém diz assim: mas pastor, eu já oro há tanto tempo e parece que a minha oração não tem resposta. Talvez você que esteja aqui nesta noite diga assim: pastor, esse negócio de orar com propósito só vira para os outros, para mim não está dando certo. Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Eu estou terminando a mensagem. Se você quiser todo o esboço da mensagem, depois você acessa independênciacomcristo.com, aí você pega todo o esboço. Mas eu estou me antecipando e quero que você entenda as palavras do nosso irmão Tiago, quando ele fala que Deus nunca se atrasa para responder às nossas orações. Às vezes as pessoas têm essa impressão, parece que Deus está demorando para atender às nossas orações. Mas olha o que Tiago está dizendo: por isso, irmãos, tenham paciência, até que o Senhor venha. Veja como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas de outono e primavera. Vocês também precisam ter paciência, não desanime, o Senhor vem logo. Ei, queridos, muitas pessoas deixam de orar por achar que Deus não está interessado naquilo que você está pedindo. Aí você simplesmente deixa de pedir. Ou porque talvez alguém falou para você que o que você está pedindo é errado, ou no teu coração você criou essa dúvida, e você deixa de pedir aquilo que você estava pedindo ao Senhor. Olha o que Tiago está dizendo: seja um bom lavrador, espere o tempo certo para colher os frutos. Continue orando, porque a tua oração, como aquela semente que foi lançada, ela está crescendo como algo a ser alcançado. Ô irmão Hélio, por favor, irmão Hélio, fique mais ou menos aqui no meio. O irmão Hélio, aí, tá bom aí, irmão Hélio é o alvo da oração. Eu preciso chegar até ali, porque aquele é o alvo da minha oração. Mas hoje eu oro e nada acontece. Amanhã eu oro de novo, aconteceu nada, parece que as coisas não estão. Meu Deus, eu não vou orar mais, se essa coisa eu vou parar de orar. Mas alguém chega e fala: ora mais um pouquinho, irmão. É o que o pastor está fazendo hoje, falando para você: ora mais um pouquinho. Aí você: tá bom, eu vou orar mais um pouquinho, dá mais um passo. Eu não sei, eu acho que Deus esqueceu de mim. Você percebeu onde você estava e aonde você está orando? Ei, escute o que eu estou te dizendo, não pare de orar. Se você puder, balança o teu irmão aí, pede para ele se colocar em pé e diga para ele assim: não pare de orar. Aleluia, Deus maravilhoso. Aí eu continuo andando mais um pouquinho, eu estou perto de alcançar a minha bênção. Pode ficar em pé, gente, pode ficar de verdade. Aí o Senhor pega e fala assim quer saber de uma coisa? O meu servo está pedindo uma bênção, mas eu tenho um negócio melhor para dar para ele. Vem cá, ele. Sobe ele no altar. Aí fica quietinho. Aí o Senhor fala assim: não, ele queria uma bênção lá embaixo, mas vou dar uma bênção lá em cima. Vou dar uma bênção maior. Glória a Deus. Meu Deus. Aí é onde que o bicho pega. Porque de repente você está indo nessa direção e Deus muda a rota. Aí você fala assim: Senhor, não estou entendendo mais nada. Eu oro e nada acontece. E aí você continua orando, você fica dando volta. Aí você vai falar para o irmão: me ajude em oração. Aí o irmão fala: eu vou orar. Me ajude em oração, vou orar. Mas o irmão não ora, e aí você fica e dá mais uma volta para lá e vem para cá. Mas você continua orando. Um dia, quando você menos espera, você vai chegando devagarzinho, o Senhor fala: a bênção chegou? Não. Você pega e fala: eu desisto, não vou orar mais. Para mim, acabou. Aí sabe o que acontece? Vai embora. Vai passear. A bênção foi embora. Volta de novo, velho. Agora volta a bênção. Esse é aquele que desiste.
Ah, mas aquele que persevera, que é o que Jesus estava falando, ele não desiste, e quando menos espera, ele está abraçadinho com a sua bênção, porque foi perseverante. Ei, minha gente, eu quero que vocês entendam isso. Nós não podemos deixar de orar. Talvez você entrou naquele grupo seleto dos que não oram mais, porque Deus não responde. Talvez você faça parte daquele clube que diz assim: não, Deus não está interessado em mim. Eu trago nesta noite uma palavra de Deus ao teu coração. Se você perseverar e orar mais um pouquinho, você vai ver algo grande de Deus acontecendo na tua família, na tua vida. É só para quem crê. Algumas pessoas desistem, mas o que a palavra do Senhor está dizendo no versículo 7 é: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Olha o que Jesus diz: será que Ele vai demorar? Deus não demora, irmão. Mas é que para você colher o fruto da sua oração, você precisa passar pelo processo que passa o lavrador. Eu quero convocar esta casa para esses 30 dias de oração sermos perseverantes. São 30 dias, igreja, para nós orarmos por esses propósitos e entregar nas mãos do Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: nós não precisamos de todo mundo, mas se todo mundo fizer, vai ser melhor ainda. Mas se tiver pelo menos alguns aqui que concordarem e orarem com o mesmo propósito. Pastor, eu vou repetir todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia você vai vir aqui, vai orar e vai falar a mesma coisa. Eu não posso vir. Vai nada na tua casa, mas você vai pedir a mesma coisa. E daqui uma semana, 2 semanas, a gente vai ver a semente da oração brotando. Daqui a 30 dias nós vamos estar colhendo os frutos para a glória do Senhor Jesus. Nossa, eu pensei que era para Jesus. Graças a Deus. Eu quero orar com você neste momento. Glória a Deus. Eu não sei se você tem orado por alguma coisa, por alguma causa na tua vida. Talvez pela família, mulheres que oram pelos esposos. E está aí uma coisa que é difícil, né? Às vezes a esposa ora e fala: Senhor, eu já não aguento mais. Quando eu casei, o homem tinha o cabelo preto, agora já tem o cabelo branco. Aí a outra já fala assim: Senhor, os dentes do homem já caiu, o Senhor não vai responder minha oração? Aí outra diz assim: Senhor, o cara já está manco, já está igual Abraão, crendo contra a esperança, e nada vai acontecer, Senhor. Mas o Senhor te diz assim: continua orando. Porque Deus não precisa de muito tempo, Deus não precisa de muita coisa para fazer a obra dele, mas tem um tempo certo. Deus, você está no processo de maturação, de desenvolvimento, de crescimento, para que quando a bênção do Senhor vier, você possa abraçá-la com confiança e ver aquilo que Deus vai fazer na tua casa. Pais que oram pelos filhos, talvez você que está orando a Deus por algum projeto pessoal, eu quero te dizer nesta noite: continue orando. Aleluia. Porque na tua perseverança, glória a Deus, você vai alcançar a bênção de Deus, o milagre de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Eu quero pedir a vocês que adorem ao Senhor com esta canção. E enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, apenas louve ao Senhor e peça a Deus se te falta força. Eu volto às palavras do nosso irmão Pedro: Deus te dá coragem, Deus te dá força, Deus te dá ânimo. Sim, não aceitas, puro coração.
No nome de Jesus, eu gostaria de te convidar nesta hora para nós declararmos uma palavra de bênção sobre a tua vida e sobre esta casa. Se você pode, diga assim: no nome de Jesus, nós faremos proezas. No nome de Jesus, nós colheremos os frutos da perseverança. No nome de Jesus, milagres vão acontecer na minha vida, na minha família, na minha igreja. Só quem crê aplauda o nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus. Ei, minha gente, eu oro contigo e agradeço ao Senhor neste momento. Mas lembre-se disso, persevera, porque às vezes a resposta está mais perto do que você pensa, e você só está dando voltas, porque ainda não chegou o tempo. Deus está fazendo com você igual fez com o povo de Israel, pois você vai dar voltas, só para dar um tempo determinado, para você poder pisar com firmeza naquilo que Deus tem na tua vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família aqui reunida nesta noite, pais e filhos, que no teu nome, Senhor, proclamam, exaltam, glorificam ao Senhor. E pedimos, meu Deus, que a tua palavra esteja firmada no coração, na mente de cada um, e que o Espírito do Senhor torne cada um dos teus filhos e filhas mais fortes, corajosos, valentes, destemidos, animados, para continuar buscando a bênção do Senhor até que ela venha, com a sua mão levantada aos céus. O grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sempre na tua vida. Se você crê, seja abençoado e aplauda o nome do Senhor Jesus. Boa semana, povo de Deus.